35. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 85, Reunião de Irmãs. 3. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O Ahan estava relativamente incomum. Seu nascimento como uma potência e seu corpo que fez com que ela não pudesse se machucar por nada no mundo trouxe a garota Jiangxi viva mais lenta do que as outras. Provavelmente não era uma expressão errada chamar isso de aparência. Acorde, e manhã. Uma tênue fonte de luz que brilhava através das cortinas lhe dizia que o sol havia nascido. Abrindo um pouco os olhos, ela obteve a intensidade da luz e percebeu que o quarto ainda não estava tão claro. Isso fez com que ainda não fosse hora de acordar, mas... Você está acordado, certo? Apresse-se e levante-se. Tão barulhento. Com licença. Como você pode dizer isso para sua irmã mais velha? Por que você é uma irmã mais velha? Ela queria perguntar, mas desistiu, porque certamente se deixaria levar pelo ritmo do oponente ao conversar com seu novo colega de quarto. Anúncios por PubFuture. No final, o Ahan não quis continuar ouvindo a tagarelice barulhenta, então teve que se levantar da cama. 7 da manhã. O alarme do relógio marcava 9 horas, o que indicava que ela havia acordado 2 horas mais cedo do que o normal. Vamos tomar café da manhã. Café da manhã. Sem responder a ela, o Ahan terminou lentamente seus preparativos. As correntes subiram lentamente com sugestões de talismãs amarelos. Foram versões rápidas e improvisadas, mas suficientes para estabilizar sua mente, desde que o Ahan não puxasse a aura abundante dentro dela. Saindo do quarto, ela caminhou pelo corredor e pela escada. No primeiro andar ficava a marquise com vista para o jardim, a cozinha e a sala de jantar. O Ahan estava pronto para ir para a sala de jantar imediatamente, mas foi interrompido por um alto kung, que ecoou na marquesa. O que é que foi isso? O que é que foi isso? Vamos. Vamos. O Ahan não gostou do fato de ter ouvido cada comando da barulhenta colega de quarto, mas também ficou curioso sobre o som, então foi para a marquesa. Não foi porque Han disse a ela para ir até lá, isso foi puramente baseado na escolha do próprio Rangido. Abrindo a porta, ele encontrou o jardim do quintal e a área de lazer ligada a ele. O sala continha grandes portas de vidro com piso e paredes de madeira, com sofás e mesas ocasionais para uma pequena conversa e um chá da manhã. O Ahan nunca tinha usado este lugar. Normalmente, Mari e Corin comendo batatas assadas aqui depois de assá-las no quintal, ou Josepine tomando chá sozinha. Em um dos sofás da marquesa estava Corin Luke. Mas na verdade, seu corpo havia caído do sofá no chão. O baque alto naquele momento parecia ter sido o som dela escorregando do sofá. Considerando que ele ainda estava dormindo apesar disso, ele parecia estar em um sono muito profundo. É Corin opa. Deixando para trás o barulhento Han, o Ahan foi até o adornado Corin e se agachou ao lado dele, cutucar. Ela cutucou sua bochecha. Seu dedo entrou direto como se ela estivesse cutucando a água. Kuang. O menino soltou um ronco deselegante. Ele parecia muito exausto e não parecia acordar tão cedo. Belisque. Pitada. Belisque tio. Com o final do outono chegando, a marquise estava bastante fria e refrescante. Seu coração batia devagar e estava longe de aquecer, mas então... O que era esse sentimento caloroso em seu coração? Ela imaginou. Eu sabia. Você também gosta dele, certo? Não sei. Sem nem perceber o largo sorriso no rosto de sua autoproclamada irmã mais velha, o Ahan continuou lentamente suas palavras. Ele sempre age como quer, faz coisas para mim mesmo que eu não tenha pedido e sempre trabalha duro. Eu simplesmente não consigo entender. Você odeia? Não, não quero. Então você gosta dele? O Ahan não respondeu, não porque não quisesse cair nos truques de Han. Apesar de seu conhecimento e aparência física, a menina Jiangxi ainda tinha apenas 3 anos e tinha dificuldade para entender a natureza da emoção que sentia. Tudo o que ela sabia era que olhar para Corin sempre faria seu coração doer. Vê-lo com bandagens fez seu coração parecer que estava sendo esfaqueado. Mesmo que as lâminas não pudessem perfurar sua pele,
A visão do corpo esfarrapado do garoto perfurou sua pele inquebrável com facilidade. Era por isso que ela o odiava. Como um martelo atingindo um lingote de ferro, ele batia constantemente no coração dela. Ele é chato. Mas eu não odeio, ela pensou. A garota Jiangxi não tinha um vocabulário amplo o suficiente para explicar suas emoções. Tudo bem. Vou ajudá-la a aprender o que é isso como sua irmã mais velha. Sem responder às palavras de Han, o Han continuou mexendo nas bochechas de Corin. Depois de continuar aquela ação sem sentido por um longo tempo, a garota estava prestes a se levantar do tédio ou da satisfação, mas foi então. O que você está fazendo? Uma voz familiar ecoou por trás. Era a voz de sua outra colega de casa que sempre tinha um sorriso brilhante no rosto. Como esperado, ele encontrou a vampira com cabelos cor de água depois de se virar. Maria do Narefa estava olhando para o Han. Normalmente, ela parecia tão gentil e generosa que era irritante, mas sua expressão atual não era nem um pouco gentil. Na verdade, parecia até conter uma leve aura de tristeza. Você acordou mais cedo do que de costume, não foi? Maria perguntou. Era barulhento. Embora o Han nunca tivesse falado sobre Han com ela, Maria acenou com a cabeça depois de ser convencida e passou por ela. Corin. Ela então parou ao lado de Corin. Como se o Han nem estivesse lá, ela falou com ele. Corin, acorde. Você vai pegar um resfriado se dormir aqui. Porém, o menino, que havia voltado depois de ajudar os títulos da academia a lidar com os fanáticos na noite anterior, precisava dormir mais. Não posso evitar. Cachorro. Um cachorro de 2 metros de comprimento revelou-se em sua sombra. Sem precisar ouvir seu comando, o cachorro imediatamente começou a levantar Corin. Parece que ele adormeceu aqui sem nem trocar de roupa. Leve-o para a cama dele para mim. Doug estava prestes a sair da marquise carregando Corin, mas foi quando o Han abriu a boca. Sofá. Você disse alguma coisa? Não é? Melhor deixá-lo no sofá? Ela estava perguntando se havia necessidade de levá-lo para a cama, com medo de que ele pudesse acordar no meio. O que o Han não sabia era que ninguém jamais a vira demonstrar consideração pelas outras pessoas. Uma cama será mais macia que o sofá. Ele pode acordar. Não há cobertores aqui. É outono, então pode estar frio para ele. O Han não conseguiu encontrar uma refutação lógica e, no final, não conseguiu impedir Maria e Corin de saírem da marquise. Há batatas cozidas no vapor na sala de jantar, então coma. Posso tomar café da manhã junto com Corin, então fique à vontade para ter tudo lá. Ao vê-la de volta, o Han sentiu um leve desconforto no coração e se coçou. A palavra juntos, que ela normalmente teria ignorado, permaneceu vividamente como um eco em seus ouvidos. Tio. Eu sabia, ela é nossa inimiga, hein? Apesar de não entender realmente o porquê, o Han concordou interiormente com as palavras de Han. O festival não acabou, mas as palestras voltaram. Apesar de terem sido relativamente tolerantes com as aulas. Foi por isso que os alunos não foram dispensados das aulas mesmo durante o festival. Além disso, as aulas eram apenas pela manhã e a maior parte das tardes eram livres. Esses são ingredientes que você pode reunir em qualquer lugar durante situações de emergência. A voz terna da professora Lular aliada ao conteúdo chato da aula inevitavelmente acabou fazendo com que os alunos cochilassem. A voz dela e o som de canetas rabiscadas eram as únicas fontes de som na sala de aula. Como foi algo que houve na última iteração, decidi ignorá-lo e foquei em outra coisa. Corin Look, herói. Classificação da aura, inferior alto. 8130, classificação de mana, superior baixo, 6770, especialidade, regeneração do guerreiro tenaz, tolerância à dor, compreensão de domínio, núcleo triplo, liberação de aura demoníaca, força, 111 agilidade, 107 vitalidade, 114 aura, 104 mana, 104 após o incidente de Wuhan, minhas estatísticas gerais ultrapassaram 100. Tio, eu ainda me lembro deles terem entre 20 e 30 anos como uma multidão de lixo, e ser capaz de chegar tão longe em menos de um ano foi extremamente comovente. Todo o trabalho duro que fiz para treinar diligentemente meu corpo, em vez de depender apenas da amplificação de estatísticas dos preceitos, foi útil. Com isso, eu deveria ter ultrapassado as estatísticas iniciais de Alicia E.
Minhas estatísticas provavelmente também eram maiores que as estatísticas atuais da Alicia. Não era novidade neste momento que Alicia também era um tremendo gênio e vinha crescendo exponencialmente após a luta contra a Lunia através de práticas constantes. No entanto, minha velocidade de crescimento atual foi ainda mais rápida que a do jogador do jogo original. Eu estava confiante em derrotar o jogador, desde que não fosse como Park Seo da última iteração ou algo assim. Eu até consegui o terceiro núcleo e a nova habilidade, liberação de aura demoníaca. Além das estatísticas, ganhei duas coisas como recompensa do preceito, e elas foram o aumento dos meus ranks de aura e mana, bem como a nova habilidade. Agora, meu aura rank estava em Loig, onde os cavaleiros ganharam seus núcleos pela primeira vez. Foi a escada oficial para se tornar um super-humano. No entanto, eu tinha o núcleo da mandrágora branca prateada, bem como aquele com o atributo demoníaco que herdei de Sebancia Duque. Em outras palavras, todos os outros cavaleiros estavam obtendo seu primeiro núcleo de aura enquanto eu possuía 3. Essa diferença deveria ser enorme. Mesmo além de como o núcleo demoníaco continha uma aura de qualidade ridiculamente alta, um cálculo simples significava que eu tinha 3 vezes a aura dos outros. Alicia até ganhou dela também. Parecia que dar dezenas de passos no domínio ajudou exponencialmente em seu crescimento e seu rank de aura também subiu para baixo alto, de acordo com ela. Ela já era médio superior desde o início, o que estava a apenas um passo de distância, mas ainda era meio ano mais rápido que seu progresso no jogo. Seu futuro parecia muito promissor. Em seguida foi liberação de aura demoníaca. Liberação de aura demoníaca. Puxa a aura e acumule em alta pressão. Você pode acumular e liberar até 20% de sua aura e mana total. Foi uma especialidade incrivelmente útil. Isso era claro e direto, mas bastante difícil em termos de uso. Minha capacidade atual de aura era de 8.130. 20% disso significou uma liberação instantânea de 1.600 auras. Isso levaria a um resultado único e ridículo. O problema, porém, era que eu não tinha ideia de como usá-lo, apesar de testá-lo cuidadosamente nos campos de caça. Eu sinto que isso me permitiria fazer algo semelhante ao que Sebancia Duque fez com sua espada demoníaca. Droga! Serei capaz de cortar o céu e matar dragões com um golpe de lança. Agora 5 minutos antes do final da aula, darei uma olhada no que você escreveu, tio, disse a professora Luara, o que surpreendeu alguns alunos, inclusive eu. Verificando o que escrevemos. Ela não era do tipo que fazia isso. Ah, ela estava brava porque todo mundo estava dormindo na aula dela. Isso foi ruim. Julgando com base na personalidade dela, que eu tenho visto nos últimos 4 anos ou mais, ela provavelmente nos faria limpar a sala de aula ou algo assim. O problema era que esta sala de aula era exclusivamente para estudos alquímicos, e todas as velhas manchas acumuladas a partir de experimentos não eram motivo de zombaria. Ei, posso ver o que você escreveu? O que? Não. Ainda nem terminei o meu. Os estudantes zumbiam de todos os lugares. Essa aula com a professora Lulara foi o encerramento das aulas matinais para a maioria das pessoas. A maioria dos alunos, inclusive eu, esperava ansiosamente pelas sessões gratuitas da tarde para aproveitar o festival. Joguei minha mão para a esquerda e rapidamente procurei algo para escrever quando minha mão acabou tocando algo macio. O que acidentalmente agarrei foi a mão macia de uma garota. Jaeger estava sentado à minha direita e à minha esquerda estava. O Arran estava olhando fixamente para minha mão. Opa! Então, pegada. Antes que eu pudesse puxar minha mão, sua pequena mão cavou mais fundo em meu aperto. Quando me virei e encarei o Han, vi-a lançar um sorriso fraco e brincalhão. Ah, você é Han? Sim. Com olhos azuis e um sorriso tímido, Han olhou para mim. Sua mão. Você gostaria de ver minhas anotações? Opa! Isso seria ótimo. Enquanto ainda segurava firmemente minha mão esquerda com a mão direita, ela usou a mão esquerda restante para passar o bilhete. Obrigado. A propósito, sua mão está começando naquela página à direita. Opa! Opa! Quão doce foi o som dessa palavra. Tio Cavaleiro. Por favor, encontre Navi. Por favor. Opa, opa. Senhorita Ana. Você pode me chamar de Cavaleiro Opa. Tio Cavaleiro. Boa sorte. Senhor. Corim. Você é mais como um pai ou uma mãe, eu diria.
ponto por que não posso ser apenas um opa. Mas temos a mesma idade. Olá. Isto não faz sentido. Então você quer dizer que a mãe está bem, mas o opa não? Apenas me chame de opa, e eu realmente pagarei uma refeição para você. Talvez mais tarde. Foram momentos de humilhação e agonia. Os tempos de ser chamado de tio, mãe e velho acabaram. Agora. Finalmente eu também era um opa. Se você pensar bem, eu ainda tinha apenas 17 anos, sabe? A idade física também é muito importante, certo? Mesmo uma imperatriz da espada, depois de ir contra o fluxo do tempo para parecer mais jovem novamente, preferiria a irmã ser chamada de vovó, certo? Ele. Eu não tinha ideia do que a deixava tão feliz, mas Han continuou mexendo minha mão com um largo sorriso no rosto. Ela estava segurando minha mão com muita força, mas eu ainda poderia retirá-la se quisesse. No entanto, vendo como ela estava gostando tanto, me senti culpado demais para puxar minha mão. Obrigado. Sim, opa. No final, Han continuou segurando minha mão até o final da aula. Depois que a aula terminou, eu estava arrumando minha mala quando o Han me entregou meu estojo. Opa, você gostaria de almoçar juntos? Ei, claro. Eu comprarei para você. Este opa comprará tudo o que você quiser. Eu sabia que estava sendo puxado para o ritmo dela, mas ainda assim não consegui recusar. Isso mostrava o quão poderoso o opa era. Eu estava me perguntando o que deveria comprar para esta linda Júnior para fazê-la feliz quando percebi que todos estavam olhando para nós de forma engraçada. O que há com esse filho da puta? Ele sempre foi tão próximo de Ohan? Não. Bem, Corin foi o único que iniciou uma conversa com Ohan, mas o que aconteceu durante o festival? Aquele maldito garimpeiro. Frio. O que ele fez com você? Não estou dizendo que ele não está. Ultimamente, tive a sensação de que as pessoas tendiam a me encarar com uma expressão estranha. Foi especialmente dos meninos. Jaeger, que estava sentado ao meu lado, colocou a mão em meu ombro. Seu bastardo pecador. Vou para o refeitório com Lark. Vocês deveriam ir sozinhos. Que gentil da sua parte. Han e Jaeger se entreolharam e se comunicaram por meio de sinais não identificáveis. Jaeger saiu da aula primeiro e nós dois saímos depois de terminar de fazer as malas. O que você gostaria de almoçar? Perguntou Han. Eu não tenho nada além de uma reunião de intercâmbio com Purple à tarde. Você quer sair da academia e ir a um restaurante oriental? Você quer dizer o lugar que Ua sempre vai? Eu queria experimentar aquele lugar. Vamos então. A propósito, o que aconteceu com Ua? Ela estava cochilando, então eu escapei. Ela provavelmente não vai acordar tão cedo. Então você pode mudar assim também, hein? Foi apenas recentemente que eles começaram a mudar, então as condições não eram claras, mas isso provavelmente ficaria mais claro com o tempo. Ao sair do prédio, o Han e eu conversamos sobre o que aconteceu após o incidente. Você conheceu o presidente Kang Yu e Sa-Jiok? Sim. E eu fizemos isso. Eu vejo. Esses dois foram bastante responsáveis pelo que aconteceu desta vez. Claro, era definitivamente verdade que eles haviam sido aproveitados e seria um pouco irracional fazê-los assumir a responsabilidade por suas ações. Todas as negociações com Purple Alck em relação a este incidente não foram oficiais e prometemos divulgar a notícia de como Kang Hyun morreu na estrada após partir antes dos outros. Já que ele seria morto, não era certo pedir a Kang Yu e Sa-Jiok que assumissem ainda mais responsabilidades. Aparentemente, o tio Kang Hyun passaria por uma execução não oficial. Em segredo pela família real deste reino. Essa seria a melhor solução, sim. Não havia nada a ganhar deixando aquela pessoa viva. O incidente do Castelo do Luar, onde o Han destruiu o castelo enlouquecendo, era conhecido por ser devido a Kang Yu, seu pai, controlando-a. Mas o verdadeiro culpado por trás desse incidente foi Kang Hyun. Tanto a irmã Yu quanto Yu devem ter passado por momentos difíceis por minha causa. Aparentemente, Yu ficou profundamente comovido pelo fato de poder conhecer Han, seu primo mais novo, apesar de tudo o que aconteceu e o que parecia ter se afastado do caminho da vingança. Graças ao testemunho de Han e a confissão de Kang Hyun, ele descobriu a verdade por trás do assunto e pareceu menos chateado com Ua, que havia sido usada como ferramenta. Ah, certo, você sabia. Agora que o tio não está mais aqui,
A irmã Yu é a senhora da família Kang. Senhor da família? Como chefe da família, não é? Sim. Ela cuida de tudo, desde pequenas coisas até casamentos domésticos. É assim mesmo. Já consegui a permissão dela. Kun. Deixei escapar um tosse vazio enquanto Han ria com um largo sorriso no rosto. O que devemos fazer, marido? Quando você vai acordar? Não é fácil para esse opa lidar com Han. Ah, você está aqui. Foi então. Uma garota de cabelos verdes usa um roupão saltou do outro lado do corredor. A garota, que tinha cabelos verdes que deixavam cheios de vitalidade e um velho cajado de carvalho, não era outro senão o druida da floresta Velorn, Yuel, que era calouro como nós. Você também terminou sua lição então? O meu acabou há muito tempo. Pegadinha. Han adicionou mais poder às mãos que seguravam em mim. Senhor Corin, um espírito veio me procurar esta manhã. Um espírito? Sim, veio da floresta oriental. Leste. Longe. A porta-voz da floresta e da natureza, druida. Os druidas, que sempre foram amados pelos espíritos e elementais, sempre foram acompanhados pelos espíritos, independentemente de quem fosse. No entanto, ainda era raro os espíritos deixarem a floresta em que nasceram e viajarem tão longe. Porque um espírito a visitar de lá. O que está errado? Nós achamos. O druida chamou os Ques e Findias de que você estava falando. Realmente. Findias. Anúncios por Pub Future. Essa era a terra misteriosa que escondia um dos 4 grandes tesouros, o Sol, Claion Solais, e os Ques era o druida que protegia aquela terra. Há 3 meses, antes do início das férias, pedi a Yuel que investigasse o assunto. As terras misteriosas dos 4 grandes tesouros só existiam como cenário de fundo no jogo. De acordo com o enredo original da história, Tatis Valtazar e os súditos do rei os recuperariam antes que o jogador pudesse ter a opção de pegá-los. Se eu pudesse pegar pelo menos um deles antes que eles pudessem. Tanto Findias quanto os Ques estão no leste do reino. Para ser exato, eles estão além das fronteiras. Dentro da grande floresta. Eu seria capaz de estragar os alicerces dos planos de Tatis Valtazar. Rapidamente, olhei para minhas memórias. Para a recompensa que ganhei após a derrota de Fermac-Daman, o único método de obter o Sol de Findias. Eclipse solar. O momento mais fraco do poder do Sol foi a única chance de obter Claion Solais. E repassando as memórias da iteração anterior, percebi que houve apenas um eclipse solar durante esses 3 anos. 8 de fevereiro do próximo ano. Durante as férias de primavera, hein? Parecia que o próximo feriado seria espetacular. Iquile THE Player of THE Academy capítulo 86, Início do inverno. Eu vi. É 100%. As palavras não foram totalmente transmitidas por causa da onda turbulenta de emoções, mas a parte importante definitivamente havia passado. Normalmente, Mario teria entendido dizendo, como você pode dizer coisas assim sobre seu pai? Mas agora não era o momento para isso. Cachorro. Ponto de exclamação como esperado de uma fera, o Sr. Dogukin, de 1 ano de idade, sentiu instintivamente o frio escondido por trás de sua voz baixa e encolheu-se. Devagar. Diga-me. Tudo. Do começo. Era comum que os filhos muitas vezes ficassem ao lado da mãe em uma briga e, no caso do Dogo, isso se aplicava ainda mais e ele não tinha nenhum plano de ficar do lado do pai. Entusiasmado, Dogo balbuciou sobre tudo o que viu enquanto Mari cozinhava as batatas com um arrepio. Eu entendo. Entendo. Foi um relato chocante do caso do pai. Bem, isso foi praticamente solicitado a ele, mas ele não parecia odiar tanto assim. Foi a impressão que Dogo recebeu. Claro, Maria do Naref era uma pessoa bastante racional e sabia que Ali Corin e Lork não tinham um relacionamento oficial. Mas, embora nunca tenham decidido iniciar um relacionamento de verdade, eles já fizeram algumas coisas muito extremas, não é? Mesmo que fosse apenas uma ação erótica de fazer uma refeição. Açúcar-sangue exigiu muito para Mari. Ela nunca houve sangue sugado de outra pessoa além de Corin, nem nunca quis. Ele foi o único que não fez sentir repulsa fisiológica ao pensar em açúcar-sangue. Foi por isso que ela naturalmente colocou muito significado nesta ação que acontecia regularmente. Eu fui muito descuidado. Foi um erro amargo. Assim como ele era especial para ela, ela era arrogante, pensando que também era especial para ele.
Sempre houve muitas garotas ao lado de Corinne, mas ela nunca foi tão concorrente. Alice Arden obviamente nutria boa vontade para com Corinne, mas isso era mais no campo da amizade, e Warren também manteve a calma até agora. Corinne e Lord tinham um relacionamento amplo, mas sua posição superior deveria ter sido firme ali. Além disso, vendo como ela era aquela em quem ele mais confiava, o futuro deveria estar praticamente definido se tudo corresse como aconteceu e ainda assim. Pensar que Warren de repente faria algo assim. Ela tinha a impressão errada de que um goleiro poderia impedir gols. Mas quem poderia esperar que ela de repente ganhasse uma segunda personalidade? E que fosse tão inflexível e proativa em abordar Corinne. Olá, opa! Parecia que ele havia baixado completamente a observação com aquela frase. Houve um comentário extremo de Drogo sobre como seus sorrisos nojentos eram uma visão chocante. Esquecendo-se até de comentar sobre o uso violento das palavras por Drogo, Mari se concentrou mais nas palavras de seu novo colega de casa, que era tão astuto quanto uma raposa. Opa! Sim. Corinne tinha uma tendência de ficar obcecado pela palavra opa. Ele parecia muito maduro e isso era uma vantagem aos olhos de Mari, mas de qualquer forma, ele estava muito longe de ouvir aquela palavra tão desejada por causa de seu rosto e ações que parecem muito mais maduras do que a de seus colegas. Mas pensar que ele ficaria completamente hipnotizado por essa única palavra. Seus ombros tremeram com a sensação de avassaladora de traição. Depois que opa era marido, e o quê? Duas esposas legais? Mari ficou perplexa com aquela expressão. O casamento não foi uma promoção mais um de uma loja de $1, foi? Não era para ser assim. Eu posso dar a ele uma fazenda de batatas e uma mina de diamantes. Provavelmente havia 3 fazendas de diamantes em seu nome ou algo assim. E este ano, o melhor deles obteve um lucro de cerca de 97 vezes o rendimento bruto do hotel que geriu desta vez. Pelo que Mari percebeu, ele tinha algum nível de interesse por dinheiro. Se ela lhe desse isso de presente. Não, 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 não. Isso é demais sobre dinheiro. O relacionamento que ela queria estabelecer com Corinne não era algo tão calculista assim. Foi mais um doce romântico que palpitou seu coração. Ela teria conseguido se não fosse pelo repentino competidor correndo como uma chita. Isso não é bom. Preciso usar alguns meios especiais. Muito especiais. Ela deveria ser tão proativa quanto Warren. Isso poderia ser uma opção, mas ela vinha fazendo algo ainda mais explícito há muito tempo. Ser mais proativo seria uma boa escolha. Ela precisa de ajuda. Maria do Naref. Para uma jovem donzela que nunca segurou a mão de um menino além do pai e dos irmãos, o romance era um problema muito difícil de resolver. Devo perguntar? Felizmente, ela tinha muitos amigos. Embora recentemente ela tenha começado a ser especialmente mais gentil com uma pessoa específica, por natureza ela era uma garota muito gentil e generosa, amada pelos outros. Encontrar uma pessoa para consultar não seria tão difícil. Não. Eu não quero que eles descubram. Contudo, os sentimentos sensíveis de uma donzela não permitiriam fazer isso. Na verdade, muitos de seus amigos mais próximos já tiveram sinais notados de que ela estava na frente de batalha do romance, mas Mari ainda estava presa à sua suposição infundada de que ninguém havia descoberto isso. Foi por isso que ela teve que evitar qualquer vazamento de informação. Então com quem ela deveria consultar? Agora que seus amigos não eram uma opção, quem ela deveria recorrer? A primeira candidatura em que ela surgiu foi a de Josepine Clara, que também era chefe do dormitório atual. Aquela linda professora que estava cheia do apelo maduro de um adulto poderia lhe dar alguns conselhos perfeitos, mas... Provavelmente não. Porém, a senhora Josepine Clara, que viveu com saúde até os 17 anos acima do limite de idade de 100 anos predestinada pelos céus, foi uma grande figura que até apareceu nos livros de história, mas os alunos da academia chamaram ela usando um título diferente nas costas. Velha donzela. A emprestaria dama de ouro que nunca tocou na mão de um homem em sua vida. Ela definitivamente não era alguém com quem ela consultava sobre assuntos relacionados ao romance. Eca. Então a quem ela deveria perguntar? Os pais dela? Não, absolutamente não, porque já houve um precedente durante as férias de verão. Seu pai se estragou enquanto sua mãe apenas lhe disse que deitá-lo na cama resolveria todos os problemas. Essas duas opiniões polares não foram muito úteis. Alguém com muita experiência, que sabe como os meninos pensam. De repente,
Um candidato incrível apareceu em sua mente, mas ela balançou a cabeça e desistiu. Não, isso não vai funcionar, certo? Não, mas isso é um pouco. Qualquer um que ouvisse suas reclamações se perguntaria o chocante era o candidato em que ela estava pensando. Foi alguém contra quem ela teve que diminuir todo tipo de orgulho e dignidade, mas ao mesmo tempo, ele foi o jogador do século com muitas experiências que nunca levariam a qualquer vazamento de informação. Uau! Sr. Dogo Kim, de 1 ano. Ele levou uma vida tão debochada e juvenil com os cães das ruas internacionais da academia que as pessoas reclamavam de todos os seus filhos. Mari recorreu ao filho biológico, que atrapalhou o lado ruim do pai para viver uma vida desordenada. Cachorro. Uau! Você sabe do que os homens gostam? C. Isso não. Algo moralmente saudável. Algo mais normal. Ao ouvir isso, Dogo ponderou um pouco antes de dizer, e imediatamente compartilhando o que ele inventou. Ossos não demorou muito até que Mari encontrasse uma oportunidade de usar esse conselho. O festival agitado chegou ao fim e a academia voltou ao seu cotidiano. Certa manhã de fim de semana, eu estava comendo com 3 colegas de casa na sala de jantar. Senhora Josefina Clara, Maria do Narev e Uahan. A razão pela qual comecei a morar neste dormitório especial que foi feito separadamente para o demi-humano de grau único, Uahan, foi porque eu deveria ajudar a cuidar de Mari. Hoje em dia, eu também tive que cuidar de Uahan e me tornei um semi-adjunto do dormitório neste dormitório de 4 pessoas. Devo limpar o quintal hoje? Como eu estava ganhando 5 moedas de ouro extras por mês, decidi mostrar minha diligência. Limpar o quintal. Lady Josepine pareceu confusa, então respondi. Há muitas folhas no chão. Podemos nos livrar deles e, já que estamos nisso, talvez possamos cozinhar algumas batatas doces usando essas folhas. Sim. As batatas têm um sabor incrível quando você as cozinha com folhas secas. Eu disse batata doce, Sênior. Batatas também são deliciosas. Lady Josepine ponderou um pouco e parecia estar se perguntando se deveria ou não obrigar os alunos a fazer algo tão tedioso como remover folhas. Desde que este lugar foi construído, Lady Josepine parecia ter cuidado de tudo antes de eu chegar. Havia muitas coisas que precisavam ser escondidas neste dormitório especial. Por ser basicamente um dormitório construído para um demi-humano de grau único, não permite a entrada de estranhos. Havia algumas senhoras idosas que ocasionalmente vinham limpar os quartos, mas limpar as folhas secas era um problema completamente diferente. Tenho uma reunião de equipe agora e não posso ajudá-lo. Que tal fazermos isso no próximo fim de semana? Fazer com que eles se acumulem ainda mais ao longo da semana não vai ser tão bom. Eu posso simplesmente fazer isso. Eu posso ajudar. Eu também. Uahan, você não pode. Depois da minha reunião de equipe, você precisa vir comigo para conhecer o espírito convidado. Precisamos fortalecer seus talismãs. Uau, não há como evitar então. Seremos só nós dois, Corin e eu. Você não precisa fazer isso comigo, Sr. Mari. Não, não, não. Eu não posso fazer isso. Eu me sentiria mal obrigando você a fazer todo o trabalho sozinho. E Dogo também pode nos ajudar. Dogo sozinho estaria bem. Mas, bem, ter mais mão de obra nunca foi uma má opção. Chique. A vassoura de palha varreu as folhas do chão. Aquelas folhas, símbolos do outono que costumavam exibir seus núcleos carmesim, agora enchiam o chão como a areia do deserto. Eu não consegui me livrar deles, não importa quantas vezes eu varresse o chão. No entanto, isso não significa que pensamos em dar ao luxo de não fazer isso. Já era novembro. Estava começando a ficar frio e o inverno estava chegando. Se chegássemos ao inverno, teríamos que contar com luvas para fazer qualquer nível de trabalho ao ar livre, e era questionável se seria possível varrer o chão e remover as folhas secas usando luvas. Pelo menos foi ótimo ter alguém trabalhando comigo. Apesar de ter mãos minúsculas, Mari juntava as folhas secas e as recolhia com habilidade. Por cerca de 2 horas, a partir das 10 horas, Mari e eu vencemos diligentemente na tarefa. Cara, você não pode comer as carpas do lago. Não me faça ficar com raiva de você. Um membro sem princípios do nosso grupo estava tentando comer a capa do lago que congelou no inverno, em vez de salvá-la, então naturalmente que o impediu de fazer isso. Uau!
Aparentemente descontente pelo fato de não poder morder a carpa saltitante e fresca, Dogo e voou alto. Vou comprar atum para você mais tarde. Minhas milagrosas habilidades de negociação permitiram que as carpas sobrevivessem mais um dia. Depois de colocá-los em um tanque de água pré-preparado, voltei e encontrei Mari parada em frente ao lago. Você vai limpar o lago também? Eu pensei, por que não? Mas não vai ser fácil. Na verdade, sem sequer usar um cajado, Mari usou magia com um simples levantar da mão e fez toda a água dentro do lago subir no ar. O lago que estava cheio de água até então estava agora vazio, sem nenhum vestígio de água dentro. Manipulação da água? Foi isso? Eu ajudava na ligação dos reservatórios às nossas fazendas. Você sabia? Quando você levanta toda a água de um reservatório, você descobre que há todos os tipos de peixes dentro dele. A menina compartilhou sua experiência, contando como as cidades vizinhas faziam um banquete de peixe nesses dias. Útil. Terminamos agora. Demorou cerca de 3 horas. Graças à ajuda confiável de Dogo, terminamos de limpar o lago e também o jardim. Bem então. 1. Eles estão prontos. Ao nosso lado havia uma cesta cheia de batatas e batatas doces. Como se tivéssemos decidido de antemão, rapidamente nos preparamos. Juntei folhas enquanto Mari as acendia. Eles vão ser deliciosos. Uau! Agachados em volta da fogueira feita com folhas secas, aproveitamos o calor da chama. Devemos ligar para Alicia, Lark e os outros. Acho que eles já estarão no meio de uma refeição. Acho que sim, considerando o tempo. Ah, sim, batatas são boas e tudo, mas deveríamos ter uma refeição adequada também. Poderíamos dizer que comíamos demais, mas éramos super-humanos com taxas do metabolismo numa escala totalmente diferente das dos humanos normais. Até uma senhora esbelta como Mari comia o dobro de uma pessoa normal. Seu apetite cresceu ainda mais depois de se tornar uma vampira. E quanto ao Dogo? Vou dar alguns ossos de pescoço de cordeiro para Dogo mais tarde. Ele os ama. De qualquer forma, deixe-me preparar uma refeição agora mesmo. Maria saiu correndo com um pulo. Observando isso, coloquei algumas batatas e batatas doces no fogo. Uau! Doug e eu observamos inexpressivamente as folhas secas queimando com um estalo. Você quer um pouco de sal? Uau! Parecia que ele queria açúcar em vez de sal. Mesmo que eu não tivesse uma conexão mágica com ele como Mari, por algum motivo eu ainda conseguia entender o que ele estava dizendo. Embora eu me chamasse de pai dele como uma piada, na verdade sentia algum nível de conexão com ele. Provavelmente porque a maior parte do sangue que formava seu corpo vinha de mim. Ah, certo, Dogo. Por que você está usando roupas esses dias? Mesmo agora, ele usava uma peça de roupa estranhamente fofa com as palavras "Eu amo batata" escritas nela, que era do Montijo. Espere, Montijo. Eles. Era uma marca de luxo como a Gucci na Terra. Por que é que ele usava um do Montijo? Cachorro. Onde você conseguiu aquilo? Uau! De jeito nenhum eles venderiam roupas de cachorro grandes o suficiente para Dogo usar. Em outras palavras, eles tinham que ser feitos sob encomenda, mas isso era possível. Era o mesmo que ir até a Gucci e dizer: "Ei, faça-me um que diga, eu amo batata." Quão caro teria sido? Esse foi o pensamento inicial, mas depois de lembrar a riqueza da família de Mari, percebi que teria custado alguns centavos para eles. Tadaki. Tadaki. As batatas e batatas doces estavam sendo assadas lentamente quando uma voz familiar ecoou por trás das cercas. Ei tio. Você está aí? Parecia que Lark tinha passado para dizer oi. Ei. Entre. Posso lhe dar algumas batatas assadas e batatas doces. Depois de alguns segundos, vi um garoto com cabelos desgrenhados entrando pela entrada principal. Você limpou? Parece muito melhor. E você disse batata doce? Há batatas também. Lark caminhou indiferentemente até a fogueira e cumprimentou Dogo, mas Dogo desviou a cabeça bruscamente. Como se estivesse preocupado em sujar a bunda, Lark juntou algumas folhas e colocou o roupão por cima para sentar como uma almofada. Você já almoçou? Sim. Eu comi com Jaiger. Oh, tudo bem. O que está acontecendo com Jaiger atualmente? Aparentemente ele está perto de namorar alguém. Realmente? Quem? Senhorita Meia. Bem, acho que ele é o único pensando isso. Quão jovem.
Parecia que Jaeger estava pelo menos tentando namorar alguém, mas Lark não parecia muito interessado. Alguma coisa acontecendo com você? Estou ocupado estudando. Afinal, ele era um nerd. Embora Lark tendesse a andar com os cavaleiros proativos, ele ainda passava a maior parte do tempo lendo e estudando. E você? Ele perguntou. Você está vivendo sob o mesmo teto que as meninas. Isso não está praticamente decidido então? Essa é uma maneira muito antiga de pensar. Era verdade que as duas garotas eram muito atraentes, e ver Han apelando proativamente para si mesma hoje em dia fez meu coração bater mais forte, mas... Veja, tenho muitas coisas para cuidar agora. Embora eu estivesse interessado em namorar, agora não era o melhor momento para isso, principalmente quando o prazo era de 3 anos. Enquanto olhava para mim, Lark soltou um suspiro e balançou a cabeça. Muito eticamente saudável, não é? Muito saudável, de fato. As pessoas poderiam dizer o contrário se vissem o processo de Maren sugando meu sangue, mas isso foi apenas uma medida de emergência relacionada à sua sobrevivência. Você realmente não sente nada? Lark perguntou novamente. Claro que não. Havia uma estranha sensação de excitação sempre que Maren mordia meu pescoço. Em primeiro lugar, a área de superfície do nosso contato corporal era um pouco demais. Era inevitável que meu corpo reagisse sempre que a excitada Mari pressionava seu corpo com força contra mim. Você também parece muito próximo de Wahan atualmente. Bem, acho que você foi o único que realmente conversou com ela. Mas ainda assim, você parece muito mais próximo do que antes. É uma longa história. A história de outra alma existente em seu corpo não foi divulgada. Não havia necessidade de esconder a identidade de Han em si, mas também não poderia revelá-la por conta própria. Bem, olhando para você, acho que você realmente não teria tempo para namorar pessoas. Lark pareceu convencida depois de pensar novamente na minha agenda. Afinal, ele também sabia como eu passava a maior parte do meu tempo livre praticando lança nas salas de treinamento. Por vários motivos, não tive tempo de namorar ninguém. Eu estava prestes a entregar-lhe as batatas assadas e as batatas doces quando Maria entrou, depois de abrir a porta de vidro da marquise. Corinha, a refeição está pronta. Hein? Cotovia. Boa tarde, Senhor Mari. Você não precisa ser tão educado. Você já almoçou? Sim, eu já fiz. Posso levar algumas batatas e batatas doces? Claro. Posso lhe dar alguns sacos frescos, se você quiser. Não, isso seria um pouco. Depois de recusar, ele pegou o pequeno pacote de batatas assadas e batatas doces assadas e saiu. Dogo, você pode comer batatas e batatas doces primeiro. Corin, vamos almoçar primeiro. Já era um pouco tarde, mas decidimos almoçar na marquise. O que tem para o almoço hoje? No dormitório era sempre eu e Mari quem cuidava da cozinha. Lady Josephine estava tão ocupada que raramente conseguia ajudar no café da manhã e quanto ao Han. Eu não tinha certeza sobre Han, mas simplesmente não conseguia imaginar-o cozinhando alguma coisa. Certo. Você disse que gosta de comer qualquer coisa, certo? Então desta vez trouxe um menu oriental especial. Ah, certo. Ela me perguntou no passado se eu poderia comer os chamados alimentos perturbadores como insetos ou não, e eu disse a ela que a única razão pela qual não os comia era porque não conseguia encontrá-los. Adorei assar gafanhotos e pupas, mas simplesmente não conseguia encontrá-los aqui. Veja. Eu estava pesquisando isso há muito tempo, só para dar a você, Corin. O que é, Kung? Uma panela de pedra preta com sopa foi colocada em cima da mesa. Era uma sopa picante feita com pimenta em pó, caldo de carne e todos os tipos de vegetais, que só poderia ser completada com a adição de um ingrediente especial. Era algo que eu não via há muito tempo. Todos os antigos trabalhadores da nossa fazenda adoram isso, e pensei que você poderia gostar, Corin. Claro que sim. Eu frequentava um churrasco coreano especial há 20 anos, e eles sempre me davam essa sopa como acompanhamento, em vez de sopa de soja. Como está? É uma sopa de sangue coagulado super saudável feita especialmente. Sopa de sangue coagulado. How igual? Seonjiguk, feito com vários ingredientes, sendo o mais notável deles o sangue coagulado. Alguns amam, mas alguns odeiam. Pessoalmente, nunca comi e certamente continuaria assim. Mari disse enquanto girava seu corpo. Mesmo ela não parecia muito confiante sobre isso,
Mas adoro sopas de sangue coagulado. Como você sabia? Levantei a colher oriental que saiu com a sopa e peguei uma colherada, enquanto a sopa vermelha e clara de caldo de carne imediatamente me esquentou depois de entrar em meu corpo. Catil. É isso. A sopa picante estimulou minha garganta. Os pedaços de sangue coagulado flutuando na sopa transparente geleia preta. Eu os fiz solidificando o sangue, mas não tenho certeza se você gostaria deles. Sim, a única razão pela qual não os como é porque não há ninguém por aí. E a descoberta dessas geleias que é insuportavelmente tentadora. Sério? Obrigado, senhor. Apresse-se e experimente. Eu já estava hipnotizado pelo prato sem ela precisar me apressar. A textura escorregadia exclusiva das geleias de sangue era incrível. Estavam bem temperados com sal e pimenta, e o sabor intenso era complementado pela sopa carnuda. Isso é incrível. Direção. Você consumiu um elixir feito de sangue de grau único. O elixir contém um ingrediente especial. Você adquiriu a força Hercule. Sua força aumentou em 30 pontos. O que? Porque isso estava aparecendo agora. A textura macia do sangue coagulado ainda estava na minha boca. Quando gole, o cheiro de gengibre usado para apagar o cheiro de ferrugem do sangue subiu até meu nariz. Senhor. Suas bochechas profundamente coradas tremiam desajeitadamente para cima e para baixo. Anúncios por PubFuture. Vendo isso, percebi imediatamente. Acabei percebendo que o sangue usado para cozinhar este prato não seria de um animal normal como um porco ou uma vaca. Mas, ao mesmo tempo, a mensagem do sistema diante dos meus olhos era: você adquiriu a força Hercule. Sua força aumentou em 30 pontos. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Te amo, Noona. Igual força Hercule aumente momentaneamente sua força em 200%. Não pode ser amplificado por outros buffs. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.